Finalmente chegou o dia tão esperado, a jugular sagrada de toda semana que eu vou fazer. Hoje, Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha, não romantiza esse caos, porque aqui não tem poesia nem metáfora fofinha. Isso é o retrato de um mundo cru, sem estrutura, mergulhado na escuridão mais densa, um vácuo sem sentido, onde tudo o que existe é um nada confuso. É aqui que muita vida se identifica, mas não admite, porque é exatamente assim que estão por dentro, sem forma, vazios e com trevas até onde a alma alcança. Você se acostuma a fingir que está tudo bem, mas quando deita a cabeça no travesseiro e o teatro acaba, a escuridão grita. Você já percebeu que o problema não é o mundo lá fora? É o mundo aí dentro? Se a Terra era sem forma, é porque não havia ainda uma identidade visível. Nada definido, nada sólido. Um estado de existência que beira o colapso. É aqui que entra o espelho moral. Quantas pessoas vivem exatamente nesse estágio? Funcionam por fora, mas por dentro são terrenos sem estrutura, cheias de diplomas, seguidores, ministérios, mas vazias de essência. Bonitas na superfície, mas rasas como um pires. E sabe por quê? Porque construíram tudo longe do mover do espírito. A verdade é que tem gente que tenta preencher o vazio com tudo, menos com Deus. Corre atrás de sucesso, de fama, de elogio, de aplausos, mas continua sem forma e vazia, porque o espírito só se move onde existe rendição. E o ego não sabe se render, ele quer trono. Agora olha de novo. E havia trevas sobre a face do abismo. Essa parte não é para ser ignorada. O abismo estava ali, antes da luz. E essa é a parte que a teologia cor-de-rosa não gosta de encarar. Porque a maioria quer um Deus que resolve tudo, mas não quer encarar que antes da ordem existe o confronto. Deus não tem medo do abismo. Quem tem medo é você. Você corre de tudo que é escuro, difícil, denso, e é por isso que nunca é transformado. Você quer cura sem dor, crescimento sem crise, luz sem confronto. Só que a verdade é simples e cruel. Deus trabalha primeiro no caos, não no conforto. E se você está no meio de um abismo hoje, talvez seja o único lugar onde o Espírito finalmente consiga te alcançar. Vamos pensar juntos. O que te assusta mais? Porque muitos estão desesperados, não porque o mundo está escuro, mas porque Deus ainda não falou nada. E aqui vem a pergunta armadilha. E se Deus não falou ainda, por que você ainda não parou de falar? Porque o Espírito de Deus se movia, mas ainda não havia voz. Tem gente que quer direção divina, mas não consegue calar as vozes internas de orgulho, raiva, trauma e controle. E sabe o que isso produz? Um estado espiritual onde o Espírito paira, mas não habita. Observa, mas não age, porque você ainda não morreu o suficiente para ser refeito. Você ainda está tentando negociar com um Deus que só trabalha em terreno entregue. Mas aqui vem a reviravolta. O Espírito de Deus se movia, não estava parado, não estava ausente. Mesmo no caos, mesmo no vazio, mesmo na escuridão, o Espírito estava ali. O problema é que você foi doutrinado a acreditar que Deus só está presente quando tudo vai bem. Te ensinaram que presença de Deus se mede por portas abertas, palavras doces, emoções bonitas. Mentira! A presença de Deus é mais intensa no vale do que no palco. Só que a maioria foge do vale. Então nunca experimentam o que é glória no escuro. Você já percebeu que a maioria das experiências profundas com Deus na Bíblia aconteceram no deserto, no monte, na prisão, no meio da tempestade? Nunca foi no conforto. Sempre foi na guerra. Deus nunca prometeu conforto para ninguém. Ele prometeu presença. Mas se você só aceita Deus se vier com vitrine e brinde gospel, então talvez o Deus que você serve seja você mesmo. Vamos fazer uma pausa. Seca a lágrima de vitimismo e encara o ponto principal. Se a sua vida está um caos, talvez seja exatamente porque Deus está prestes a mover algo que nunca foi visto antes. Só que o movimento do Espírito nunca vem sem colisão. E você está disposto a deixar Deus bagunçar o que você achava que estava sob controle? Porque o Espírito move primeiro e depois ele fala. Mas antes de falar, ele te desmonta. E é isso que a religião moderna não aguenta. Quer resposta e não transformação. Quer explicação e não quer rendição. Quer lógica, mas não quer fé. Quer moldar Deus à imagem do crente e não o contrário. É por isso que tanta gente desvia dentro da igreja.
Estão presentes no culto, mas ausentes no coração. São terra sem forma, cheias de trevas, achando que estão na luz só porque decoram versículos. Agora, volta e lê o versículo de novo. Não tem milagre, não tem explosão, não tem anjo, não tem cura. Tem caos, abismo, silêncio, mas tem Espírito. E isso muda tudo. Porque onde o Espírito de Deus se move, até o inferno treme. E é por isso que o diabo faz tudo para você desacreditar enquanto está no caos. Porque ele sabe que o mover vem depois. Mas só resiste quem não desiste. Só vence quem aguenta o silêncio. Só vê a luz quem não tenta fabricá-la com velas humanas. Então, para de tentar resolver o espiritual com força humana. Para de tentar organizar o caos com fórmula. Para de tentar ser o arquiteto de uma obra que nem planta você tem. E sabe por que eu falei tudo isso? Porque eu sou a terra. Eu sou essa terra, eu sou esse vazio, eu sou esse abismo. E por muito tempo eu achei que Deus tinha me abandonado só porque estava tudo escuro. Eu gritei, questionei, duvidei, até entender que o silêncio dele não era ausência, era preparação. Ele estava pairando, me observando, esperando eu parar de resistir, de me esconder atrás de religiosidade, esperando eu admitir que sem ele eu sou só isso, forma nenhuma, vazio completo, trevas profundas. E talvez você também seja. E se for, bem-vindo ao início, porque é daqui que ele começa tudo, do nada, do escuro, do fim da sua força. Só então ele fala. E quando ele fala, tudo muda, porque ele é Deus e você precisa parar de fingir que é.